Ventilação emocional. Olá, sou Robson Marinho, sou licenciado em Filosofia, licenciado em Educação Especial. Ventilação emocional é um termo utilizado em psicologia que tem muito a ver quando o seu amigo ele permite que você possa expressar a sua dor, a sua angústia, em que você está aqui naquele momento de sofrimento. Nesse momento de dor, de sofrimento, em momento algum, ele vai questionar. Sabe aquele amigo que ele não vai questionar de maneira alguma? E nem ele vai duvidar do que você está passando. Normalmente as pessoas nos fazem perguntas sobre a nossa vida e depois vem aquele questionamento. Você já passou por isso de pessoas que começam a perguntar muito sobre a tua vida, sobre o que você passou, como é a sua vida, e depois começam a duvidar e fazer questionamento? Então a ventilação emocional tem mais a ver com o que? Não importa o que você passou, eu não vou questionar a sua dor. Eu vou te escutar sem te prejulgar e te julgar. Eu só simplesmente vou te escutar. E a gente precisa disso. Infelizmente, a gente está num mundo, numa sociedade em que a gente não escuta o outro. A gente pergunta e quando a gente escuta, a gente já prejulga. A gente já está prejulgando, duvidando de que o outro está falando. E muitas vezes essa dúvida tem a ver, eu sei e compreendo, pela forma que a gente está explicando. A gente vai duvidando muitas vezes. A gente vive numa sociedade em que a gente duvida muitas vezes do que o outro fala. E é normal. E por mais que a gente vai dando mais explicação, é pior ainda. E eu aprendi isso, que se você explica algo para alguém, ou se você conta algo para alguém, não dê muitas explicações, porque é pior. Deixe eles pensarem o que querem. Então essa ventilação emocional é que eu escuto o problema do meu amigo sem questionar, sem dizer nada. Eu dou esse apoio emocional a ele, sem querer simplesmente dar um conselho, dizendo: a minha presença basta. Esse será esse apoio necessário, sabe? Essa ventilação emocional seria esse refúgio emocional, esse amparo emocional. E muitas vezes a gente precisa disso. Muitas vezes esse amigo que está sofrendo, que está passando por algo, ele às vezes não quer um conselho, não quer uma palavra amiga, porque por mais que você fale um monte de coisa, ele, sim, 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 e ele vai esquecer. O que ele quer realmente é que você escute ele. Porque, não sei se acontece com você, a gente tá numa sociedade em que a gente não escuta os problemas dos outros, porque a gente está cansado de escutar problemas, não é isso? A gente não quer escutar problemas, a gente quer escutar coisas boas, a gente está num momento que a gente só quer escutar sobre coisas, novidades boas. Então, problemas a gente sempre quer evitar. Mas essa ventilação emocional se refere a isso. Quando o meu amigo, aquela pessoa próxima, está num processo de dor, eu simplesmente o apoio através da minha presença. Eu não vou te aconselhar. Simplesmente o que eu vou fazer, eu estarei presente. O meu apoio será que eu vou te escutar. Se eu vou concordar ou não, não importa. Eu vou te escutar. E a gente só precisa disso. Muitas vezes escutar se concordo ou não. Tá entendendo? E entre esse prejuízo, essas coisas que a gente tem na cabeça, se eu concordo ou não, se eu começo a duvidar ou não, não importa.
Tem muita gente passando por sérios problemas, tanto psicológicos, problemas financeiros, problemas amorosos, problemas de depressão, problemas em que as pessoas têm condutas suicidas. E desses problemas em que a gente acha que são tonterias, que são besteiras, em que não nos importa, porque a gente começa a prejulgar e não dá importância porque não tem nada a ver com nós outros, porque não é familiar nosso. E muitas vezes essas pessoas depois acabam tirando a própria vida e não nos importa, porque assim parece. A gente tem que aprender a ter um pouco mais dessa empatia verdadeira e não essa empatia seletiva. Então, quando eu escutei essa palavra sobre essa ventilação emocional, entendi que a gente tem que aprender a escutar. E a gente não escuta. A gente sempre escuta querendo responder. Ou quando a gente escuta algo, porque normalmente a gente pergunta com a necessidade de criticar ou com a necessidade de duvidar. O ser humano é assim. Ele quer saber para criticar, para duvidar, porque normalmente a nossa tendência, quando a gente não conhece a pessoa de verdade, a gente precisa tirar várias conclusões. E dessas conclusões é eu preciso saber realmente como essa pessoa é. E enquanto eu não sei como ela é, eu preciso deduzi-la da minha forma. E a minha forma será essa. Será? Não creio. Então, eu começo a prejulgar. E esse meu próprio prejuízo, então eu comecei a aprender que esse é um prejuízo da pessoa, não é o meu. Então, se a pessoa começa a prejulgar, o problema é quando eu permito que esse prejuízo dela me afete. Aí já é um problema grave. Enquanto é algo dela, tudo bem. Mas se esse prejuízo começa a me afetar mentalmente, aí já é algo que a gente tem que começar a cuidar. Por isso a mensagem de hoje é para você, em que se você conhece algum amigo, alguma amiga que está passando por um processo difícil e complicado, aprende a escutar o seu amigo sem prejulgar, sem julgar. Aprende a escutar. Por isso que vem essa palavra em psicologia que é ventilação emocional. Só escuta. Para de querer saber a resposta se é verdade ou não. Um abraço de Robson Marinho.